Oi, pessoal! Vamos iniciar aqui a aula de hoje, dia 8 de dezembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês, mais um pouquinho da sequência didática sobre o gênero textual piada na matéria de língua portuguesa, tá? E em matemática a gente vai fazer duas sequências didáticas, que era a sequência 6 e 7, tá bom? Na página 39 até a 48. Mas vamos começar então pela atividade de português, lá na página 13. Então, aqui na página 13, a gente tinha duas piadas sobre as quais vocês iam aí, responder as atividades. Então, eu vou ler as piadas para vocês, ó. O roubo no cemitério. José e Joaquim roubam caquinho no cemitério. Ao derrubar os caquinhos, os dois caíram para fora do muro do cemitério. Antônio, um bêbado que passa ao lado do cemitério, ouve: um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Preocupado, Antônio vai até a igreja chamar o padre. Padre, no cemitério, Deus e o diabo estão dividindo as almas. Venha comigo, irá ouvir com seus próprios ouvidos. O padre resolve. Meu Deus. Aí eu já achei graça da piada. Já. O padre resolve acompanhar Antônio até o cemitério e, assombrado, ouve a partilha dos dois amigos. Um para mim, outro para você. Este é meu, este é seu. Este é meu, este é seu. O padre fica extremamente preocupado e se apavora quando ouve. Agora que já dividimos todos aqui dentro, vamos dividir aqueles dois que estão lá fora. Ai, meu Deus, eles estão falando de nós. Desesperados, padre e bêbado saem correndo. Essa é boa. A história do cavalo e da galinha. Na fazenda Boa Esperança, o cavalo adoece, torce a perna e não consegue andar. O dono chama o veterinário que o examina e diz: o cavalo não está muito bem e, se ele não levantar até amanhã, eu oriento que deve ser sacrificado. A galinha ouve a conversa do dono com o veterinário, vai correndo falar com o cavalo. Se você não se levantar até amanhã, irá morrer. Ouvi aquele veterinário falando. No outro dia, o cavalo se levanta. Contente, seu dono comemora. Vamos matar a galinha para festejar. Ai, que dó, tadinha da galinha, né? Então, quis ajudar. Piada 3. O marido chega bêbado e de madrugada em casa e diz: mulher, abra a porta. Não abro. Você só pensa em cachaça e nos seus amigos. Veja a hora que está chegando em casa. Mulher, abra a porta, por favor. Não abro. Durma na rua para aprender. Errada não tá, né? Mulher, abre a porta. Trouxe flores para a mulher mais linda do mundo. A mulher, envaidecida com o gesto de carinho, acaba se convencendo. Ah, já que trouxe flores, eu abro. Ele entra e vai direto para a cama. Ela pergunta: onde estão as flores? Ele responde: onde está a mulher mais linda do mundo? Nossa, piada machista, credo. Essa eu não gostei. A única que é boa é essa daqui. Essa aqui é triste e essa é machista. Não gostei. Vamos lá. Você gostou das piadas lidas pelo seu professor? Então aqui você ia falar, a piada que mais te chamou a atenção. Na minha opinião, a melhor piada é a piada 1, muito boa. Agora as outras duas são bem ruinzinhas. Das 3 piadas, qual você gostou mais? Eu vou até colocar aqui, foi a piada 1, que eu achei muito boa. Piada 1. As outras são ruins. Vamos relembrar o que estudamos sobre pronomes, Então aqui explica sobre os pronomes pessoais, Que substituem a pessoa ali, Ele, ela, eu, tu, Pronomes possessivos, que indicam posse, Isso é meu, esse é seu, E os pronomes demonstrativos, este, aquele, Então, aqui pergunta, explica o sentido que o pronome pessoal exerce em cada exemplo apresentado. Então, aqui, no eu, é a primeira pessoa do singular. Ele ou ela é a terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, tá? E eles, terceira pessoa do plural. Explica o sentido que o pronome exerce em cada exemplo apresentado. Então, o meu, o seu e os seus, que aparece naquela piada 1, O meu pertence a mim, o seu pertence a você e seus é o plural de seu, tá? O pronome possessivo da terceira pessoa. Explica o sentido que o pronome demonstrativo exerce em cada exemplo apresentado, tá?
Então, aqui, a gente percebe que o este, né, o pronome demonstrativo este, ele relaciona a coisa designada no espaço ou no tempo à pessoa que fala, que está próximo de quem fala. Aquele ou aquelas, né? Os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo são empregados para seres ou coisas que se acham distantes da primeira e da segunda pessoa, do falante ou do ouvinte, tá? Sobre a piada A História do Cavalo e da Galinha, a palavra sacrificado pode ter seu significado inferido pelo contexto, por quê? Sim, né? Porque a galinha ela escuta a conversa do dono da fazenda com o veterinário e fala para o cavalo se levantar para ele não morrer. Aí, nesse sentido, sacrificado seria o cavalo, né? Que seria abatido, no caso ali, né? Que acabaria morrendo. Explique com suas palavras o título da piada Flores para a Mulher Mais Linda do Mundo, né? A surpresa, então, está no fato do marido não ter trazido flores e da sua mulher não ser a mais linda do mundo, né? O marido, então, só mentiu para poder entrar em casa. Sobre a piada O Roubo no Cemitério, que era a piada boa, né? A palavra partilha pode ser substituída sem que haja nenhuma alteração de sentido por divisão, conversa, briga ou multiplicação, né? Então, ela pode ser aí substituída por divisão, né? Eles estavam dividindo as frutas lá, né? Os caquis. Vamos voltar à piada e discutir o cômico. Podemos dizer que a piada é engraçada? Sim, bastante. Por que chegou a esse entendimento? Em que consiste a comicidade da piada, né? Por que a piada é engraçada? Porque ali, né, o engraçado da história é o fato de o padre achar que ele e o bêbado eram os dois aos quais os ladrões se referiam, quando na verdade, né, se referia aos caquis. Eles estavam dividindo caquis. E o padre e o bêbado acharam que era Deus e o diabo dividindo a alma das pessoas ali para o certo inferno, né? Então aqui tem uma atividade para casa, tá? Para vocês aí assistirem um programa de humor. Vocês assistem bastante vídeos no YouTube, tá? Então dá para vocês colocarem aqui, né? Alguma piada que vocês ouviram aí, então, tá? Bom, aqui, né? Aqui era para vocês, então, trazerem aquela piada, seria na aula presencial, né? Para trazer aquela piada da pesquisa, para ler na sala de aula. Então, só colocar aqui e registrar as piadas que você mais gostou, né? Pode ser em cima da sua pesquisa mesmo, do que você pesquisou, tá? Aqui para reproduzir, né, a piada escrita, tá? Então aqui é tudo resposta pessoal, tá? E depois de você reler o seu texto escrito, passar ele corrigido para cá, tá bom? Então é um textinho, uma piada. Se vocês verem a piada 1, por exemplo, que foi do cemitério, ela é grandinha, então uma piada aí que dê para escrever, né, como se fosse um textinho, tá? E aqui, assim com a proposta era a gente expor, né, as piadas no varalzinho, né? Infelizmente não vai dar para fazer porque a gente não tem aula presencial. Aqui seria a organização, né, do varalzinho da exposição. E aqui algumas anotações que vocês fariam de coisas que vocês acharem interessante, por exemplo, sobre os pronomes, né? Se vocês querem fazer algumas anotações para não esquecer o que é pronome pessoal, o que é pronome demonstrativo, tá? Pronome possessivo, tá? E aqui então a gente terminou a primeira sequência de atividades. Aí essa sequência 2 aqui vai ficar para amanhã, tá bom? Então, de português era isso, tá? Agora a gente vai então para matemática fazer a sequência 6 e 7. Bom, aqui em matemática, deixa eu aproximar mais, né? A primeira atividade aqui começava com frações, tá? Aqui a gente tem as frações, ele fala que a parte verde é 1/2 e aqui a parte verde é 1/4. Por quê? Aqui a figura foi dividida em duas partes iguais e uma só foi pintada de verde, e aqui foi dividida em 4 partes iguais e uma só foi pintada de verde. Então, no retângulo, a parte que ele chama de amarelo, na verdade, para mim tá laranja. Eu não sei como é que tá no livro impresso de vocês, se isso aqui tá amarelo ou se tá laranja, mas seria essa parte aí, tá? Que não é verde. Então, no retângulo, a parte laranja é 1/2 e no círculo, essas 3 partes aqui, né? 3/4, 3 partes de 4, tá? E aqui pede para você desenhar uma figura qualquer representando 1/3. Eu desenhei um retângulo, né? E pintei uma parte de 3, tá? Dividi o retângulo em 3 partes e pintei uma, então 1/3. Aqui era para vocês usarem a calculadora, tá? Aqui na letra C, e fazerem as divisões, né? 1 dividido por 2 forma fracionária, 1/2.
Se você fizer na calculadora, vai dar 0,5. 1 dividido por 4 é igual a 1 quarto, que é igual a 0,25. 2 dividido por 4 é igual a 2 quartos, que é igual a 0,5. E 3 dividido por 12 é igual a 3 dozeavos, que é igual a 0,25, tá? Então, aqui, novamente, né, de acordo com o probleminha, né, eles colocam um menino lá fazendo as atividades com a calculadora, no caso é esse Lucas, né? Vocês tinham que preencher a tabelinha aí com o resultado dessas frações, dessas divisões em forma decimal, tá? Então, 1/2 é igual a 0,5, 1 quarto é igual a 0,25, 3 décimos é igual a 0,3, 2 quintos é igual a 0,4, 2 décimos é igual a 0,2 e 7 centésimos é igual a 0,07. Aí, esses mesmos números vocês iam colocar nessa tabela. Então, ficava assim, ó, o zero, né, na área aqui da unidade, a gente tinha a parte dos décimos e dos centésimos. O 0,25 ia até os centésimos e o 0,07 também ia até a casa dos centésimos, tá? E era para escrever como se lê, né? 0 unidades e 5 décimos, deixa eu pôr um S aqui que é no plural, né? 0 unidades e 2 décimos e 5 centésimos, 0 unidades e 3 décimos, 0 unidades e 4 décimos, 0 unidades e 2 décimos e 0 unidades, 0 décimos e 7 centésimos. Aqui nessa atividade, né, era mais sobre peso, medida de massa, tá? Eles mostravam o vitral aqui super bonito, né, desse lugar que eles compraram a castanha de caju, né? Mas o importante mesmo era o peso aqui, né, da castanha de caju, que era 0,500 quilos, tá? Da castanha de caju. Então, quer saber, né? Como que eu coloco 0,500 quilos ou meio quilo, né, em forma de fração, tá? Então, seria, a gente não viu que 1/2, né, 1 sobre 2, 1/2 é igual a 0,5? 0,5 é a mesma coisa que 0,50 e é a mesma coisa que 0,500. Por quê? Quando eu coloco na casa lá, unidade, vou colocar a vírgulazinha aqui, né? Décimos, centésimos e milésimos. Quando a gente coloca nas casas decimais, ó, 0,5, 0,50 e 0,500, a gente observa que a única diferença entre esses três números é que as casas dos centésimos e dos milésimos foram preenchidas com zero. Lembra que eu falo para vocês que vocês podem preencher com zerinho? Então, 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500, tá? Seria como se fosse, então, 500 gramas ou meio quilo. Então, a forma fracionária é 1 sobre 2 ou meio quilo, tá? Aqui era para a gente calcular 3 quartos de quilo, tá? Como que eu represento aí, então, né? Como que apareceria na balança esses 3 quartos de quilo? Primeira coisa, vocês têm que saber que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Vocês vão pegar as 1.000 gramas e dividir em 4 partes iguais. Eu não quero 3 quartos, para isso eu preciso de 4 partes ali divididas, né? Então, 1.000 dividido por 4 dá 250. Tá? Então, eu tenho aí, eu vou pegar os 1.000 quilos de queijo, né, e dividir em 4 pedaços. Esses 4 pedaços, eu preciso pegar 3 pedaços desses para completar aí meus 3 quartos e pesar, tá? Quanto que daria? Se cada pedaço pesa 250 gramas, é só eu multiplicar 250 vezes 3, que daria 750 gramas. Transformando isso em quilos, tá? Dá 0,750 quilos, que é a mesma coisa que 750 gramas, tá? Então, aqui, letra C, 0,750 quilos. Aqui, era para a gente observar essa tabela e circular de azul o número que comparado com o outro era maior e de vermelho os números que valiam o mesmo tanto. Então, 1,5 litros ou 1,5 litro é menor que 2 litros, então eu circulo os 2 litros. 3,450 quilos é maior que 3,070 quilos, tá? Então, eu circulo 3,450. 0,78 metros
é menor que 1,2 metros, então circula 1,2. 3,3 litros é igual a 3,300, eu só completei com zero na frente, tá? Esse zero aí, ele não vai fazer diferença, então 3,3 é igual a 3,300. Circula os dois de vermelho. E aqui, 0,500 quilos, né? Seria meio quilo, é menor que 0,75. Por quê? 0,75 é igual a 0,750. Se eu for comparar 0,500 com 0,750, na casinha lá dos décimos, centésimos e milésimos, tá? Né? A única diferença aqui é que eles não completaram com o último zerinho, ó. Vamos lá. Mas continua na casa dos décimos o 7 e continua na casa dos centésimos o 5. Então, 0,75 é maior. Você circula aqui, porque 7 é maior que 5, né? Se eu for comparar a casa dos décimos, tá? Aqui a atividade era parecida com aquela de circular, só que aqui, para você saber a resposta de qual fração é maior, uma dica que eu dou é passar para o número fracionário para decimal. Vocês já aprenderam que é só dividir na calculadora, então eu coloquei aqui os números decimais do lado. 1,2 é igual a 0,5 e 1,1 sobre 4 é igual a 0,25, então 1 meio é maior que 1 quarto. 3 quintos e 4 quintos, 3 quintos é 0,6 e 4 quintos 0,8. 0,8 é maior que 0,6, então circulo 4 quintos. 2 décimos e 5 décimos, né? 0,2 e 0,5. 0,5 é maior. 3 décimos e 3 centésimos, ó, 0,3 e 0,03. Então, os 3 décimos é maior. E aqui o 4 quartos e o 6 sextos, você deve pensar, 6 sextos é maior. Mas os dois, as duas frações representam um inteiro, né? 4 dividido por 4 dá 1 e 6 dividido por 6 também dá 1. Então, são um inteiro, então os dois representam a mesma quantidade, tá? Aqui na sequência 7, trabalhando um pouco com medida de temperatura, a primeira pergunta é se a gente acha que 37,5 graus é uma temperatura alta ou baixa para o corpo humano. A temperatura média do corpo humano é 36 graus. 37,5 já é um comecinho de febre, mas depende muito da pessoa, tá? O adulto, né, ou a criança que está ali em atividade física pode ter o corpo mais quente, então nem sempre pode representar febre. Mas é uma temperatura que já é para ficar esperto aí, já pode indicar uma febre baixa aí, tá? Qual a temperatura do corpo humano quando estamos bem de saúde? Cerca de 36 graus. Varia até mais ou menos 36,7 graus, tá? Uma pessoa que está bem a temperatura saudável, tá? Se o termômetro marcar 39 graus, a pessoa está com febre alta, tá, gente? Isso aí é febre altíssima, 39 graus, tá? E a febre ocorre quando a gente está com alguma infecção que o corpo precisa combater. Por isso que a temperatura do corpo sobe, tá? Aqui era para a gente colocar na reta, né? Essas temperaturas 36,2, 36,5 e 36,7. Então, 36,2 está aqui, né? 36, 1, 2, contei 2, 36,2. 3, 4, 5, 36,5. 6, 7, 36,7, tá? Então, tá aí indicado. Aqui era para vocês somarem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Só peço para vocês prestarem atenção nas duas últimas continhas, porque elas não são somas, tá? Aqui é subtração, então é para fazer continha de menos, tá? Então, dá um pause aí para você corrigir as quantidades se deu certo, tá? Era só somar nas unidades. 37,7, 36,7 mais 1 não é 36,8, tá? Por quê? Na hora que você vai armar a continha, 36,7, tá? A gente tem lá as casas decimais, né? Dezena, unidade e décimos, tá? Então, se a gente for colocar aqui o número 1 para somar, tá? Eu vou somar lá 36,7 mais 1. O 1, ele não vai aqui. Não, 1 é unidade, ele não é décimo, tá? Ele vai debaixo do 6. Aí você consegue fazer a sua soma, tá? 36,7 mais 1. Para ficar mais fácil, você pode pôr a vírgula e completar com 0. E aí dá lá 37,7, tá? Então, pode ser por isso que algumas pessoas erraram aí essas somas, mas façam aí a correção, tá?
Aqui, registre a estratégia utilizada para a resolução dos cálculos, tá? Então, as estratégias são somar unidade com unidade e as casas decimais, nesse caso, não se alteram, porque os números decimais foram somados com números inteiros. Então, a parte dos décimos não foram alteradas, por isso que deu tudo 0,7, tá? Porque eu só somei unidade com unidade. Que descobertas vocês fizeram sobre as operações com números com vírgula, tá? Que a gente tem que respeitar as casas decimais, colocando na soma e na subtração vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Bem, aqui a gente tem os produtinhos, né, de animais, e era para a gente colocar na tabela do lado o preço que dava para pagar com moedas. Tinha que dar o valor exato, tá? Então, R$1, duas moedas de 50 centavos. Ou uma moeda de R$1 também dava certo, né? 2,50, duas moedas de R$1 e uma de 50 centavos. R$4,30, quatro moedas de R$1, uma moeda de 20 centavos e uma de 25 centavos e uma moeda de 5 centavos. E R$4,80, né? Quatro moedas de R$1, uma de 50 centavos e três moedas de 10 centavos, tá? Por que os preços dos produtos foram escritos com vírgula? Porque o real vale como unidade e o centavo como décimos e centésimos. Por que isso acontece? Porque os centavos nada mais são do que frações do real, tá bom? Aqui era para colocar os preços na reta numérica, tá? Então, aqui R$1, 2,50, 4,30 e 4,80, tá? Aqui nessa atividade 3, a gente tem uma tabela com alturas, e a primeira pergunta é qual a criança mais alta e qual a criança mais baixa. A mais alta a gente identifica que é o Robson, tá? Com 1,45. E a mais baixa, a Ana Clara, com 1,15 de altura. E aí, para a gente colocar a altura do Igor e do Robson na reta numérica, tá? 1,35 está aqui e 1,45 aqui. Bom, aqui era para a gente ligar, né? Fração com a escrita por extenso, tá? E com a figura, tá? Então, 1/6, né? E aqui a gente tem a figura de 1/6. 1/2, e aqui a gente tem a figura de 1/2. 7/8, né? Dividido em 8 partes e pegou 7. E aqui 7/8. 1/4. A figura de 1/4, né? Dividida em 4 partes, pinta uma. E 2/3, né? Dividido em 3 partes e pinta 2. Aqui, para a gente circular o item, né, que tem aí o maior número, tá? Então, entre 1/4 e 1/6, 1/4 é maior. Se a gente observar a figura, ó, olha a figura de 1/4 e a figura de 1/6, né? A parte verdinha aqui é bem maior que a de 1/6, tá? 2/3 ou 7/8? 7/8 é maior. E 1/2 e 2/3, 2/3 é maior. Aqui na atividade dos carrinhos, primeira coisa que você tinha que fazer era contar quantos carrinhos tem. São 24, tá? E aí, para pegar a quarta parte, eu tenho que dividir 24 por 4, que dava 6, tá? Circulando, então, aqui, né, os 6 carrinhos, né, que era para circular aqui na letra B, e perguntou quantos carrinhos o Lucas receberá e quantos carrinhos o Pedro receberá e quantos carrinhos o Lucas vai ficar. Se o Pedro vai ganhar a quarta parte, ele vai ganhar 6, que é esse que a gente circulou. E o Lucas vai ficar, né, 24 tira 6, ele ficou com 18. Desses 18, a gente tem que tirar a terça parte. A terça parte, né, que é 18 dividido por 3, dá 6. Então, ele guardou 6 carrinhos e deu 12 para a Beatriz, tá? O menino que gosta de dar carrinho, né? Aqui na atividade 3, nossa, aqui também era atividade 3, não era? Não, essa era 2. A atividade 3, a gente tem essa figura, tá? Para colocar aqui a representação da figura, né, em fração, 3/8. Por quê? A figura está dividida em 8 partes iguais e foram pintadas 3. Aí dá o exemplo aqui da Paola, né? Que comprou uma pizza dividida em 8 partes iguais e comeu 2 pedaços. Qual a fração, né, do pedaço que ela comeu? 2 pedaços de 8, então 2/8, tá? Aqui na letra C, sobre as bolinhas de gude, né? Era um probleminha meio complicado, porque não dava uma fração exata aí, tá? Ele tinha 12 bolinhas de gude e deu 5 para o Jonas. E aí ele queria que a gente representasse as bolinhas que o Jonas ganhou em fração.
tá? Só que qual é o problema? Eu pensei assim, se eu dividir as 12 bolinhas em 3, dá 4, não dá? 4 é quase 5, que é quase a quantidade que ele deu, né? Uma diferença de 1 aí, tá? Então, ele deu um pouco mais da metade das bolinhas, tá? Metade de 12 seria 6, né? Ele deu 5. Um pouco menos, né? Não mais, né? Um pouco menos da metade aí. Eu acredito que daria por volta, né? A gente pode chutar aí entre 1/2 aproximadamente, né? Ou 2/3, tá? Então aí, né, ele deu 5 bolinhas, é um pouco menos da metade. E se ele tivesse dado 2/3, né? 1/3, né? Ou 2/3 aí das bolinhas, tá? Então, seria entre essas frações. Essa atividade, ela ficou complicada mesmo, porque não tem como a gente tirar aqui, né, 5 relacionado com 12, não é múltiplo de 12, né? Então, aí não tem, é bem complicado da gente calcular essa atividade. Então, você, aproximadamente, né, aí, 1/2 a 2/3 aí das bolinhas, tá? Ou 1/3, né, porque 4, né? Seria 4 bolinhas, então 1/3 aí. Entre o meio e 1/3, né? Um pouco menos da metade, né? Se eu aproximasse 5 é quase 6, né? Então é quase 1/2, né? E 5 também é quase 4, que seria 1/3 das bolinhas, tá? Então, acho que essa atividade aí, talvez aqui eles devessem ter colocado 6, né? Porque aí daria certinho a fração de 1/2, né? Metade ali. Mas, como tá desse jeito, vamos deixar aí aproximadamente, né, 1/2 ou 1/3 das bolinhas, tá? Aqui dos ovos, né, que ele comprou 30 ovos, tá? Tem 30 na bandeja, a resposta da letra A são 30. E ele ia dar 2/5 para a mãe, né? Então, aí pergunta, né, quanto seriam 2/5, tá? Pega 30, divide por 5, dá 6. Pego duas partes, né, de 5, então 6 mais 6, ou 6 vezes 2, que dão 12 ovos, tá? Que é o que ele vai dar para sua mãe. Na atividade 5, né, a gente tem aí algumas divisões para fazer, né, atividades com divisões, tá? Se for dividir 8 peras para cada criança, para 4 crianças, então 8 dividido por 4 dá 2, né, 2 peras para cada criança. E se fosse dividir 5 maçãs, tem duas formas de resolver. Ou você divide normalmente, né, 5 para 4, dá uma maçã para cada um e sobra uma, não é? Ou você pode pegar essa maçã que sobrou, cortar em 4 pedaços e daria ali uma maçã e 1/4 para cada uma maçã, 1,25 de maçã para cada criança, tá? Então, tem essas duas formas aí de resolver, tá? E assim, então, a gente finaliza aí as atividades de hoje, né? Bem compridinhas as atividades de hoje, mas qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!